Estamos aqui com Gabriela Amaral Almeida. Eu falo isso com coração porque realmente é um cinema de coração. É um cinema que é próximo dos estudos dela e dos estudos da gente. De um cinema que brinca de cinema de horror, vai para um cinema brasileiro e fala sobre a gente. Então acho que não pode ter nada mais próximo do coração do que isso. E a gente está na alegria da estreia do filme A Sombra do Pai, a estreia mundial, intergaláctica, como Eduardo Valente gosta de dizer, no 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Prazer, e ele está está aqui, um prazer. na competição de longas metragens. Em primeiro lugar, como é estar aqui, como é também um festival que se mescla a história do cinema brasileiro e do Brasil, né? E está se mesclando de novo agora, porque existe uma narrativa dos filmes e da realidade fora dos filmes que está acontecendo aqui em Brasília, e está estreando nesse momento histórico um filme tão importante. Tenso bom. Acho o Festival de Brasília tem um lugar que eu gostaria que fosse até mais expandido para a cultura brasileira. Acaba sendo mais fechado, mas eu acho um festival, pelo lugar onde ele está, né, que é a capital do país, pela força da participação do público nesse festival, que é uma coisa cada vez mais rara. Gente sentada no chão. Gente sentada no chão e de presenciar esse interesse dessa pessoa pela caverna, né, pela contação de história. Eu acho isso muito emocionante. E estrear aqui pela primeira vez, eu acho que é um reconhecimento do lugar desse filme dentro dessa trajetória que você falou. Então me sinto honrada, né? Nós aqui feliz. sentimos. Não, me sinto muito feliz. Quando eu vi aquelas fotos, me emocionou muito. Eu não sabia que eles tinham feito isso. E fiquei muito emocionada de ver a apresentação do nosso cinema em imagens, sabe? A gente tem nossos diretores, atores, nosso universo e precisa, não sei, acho que precisa se olhar mais. É um momento político que a gente precisa se olhar mais, né? Parar de culpar o outro e se olhar mesmo como sociedade, como nação, que é o que está faltando, né? Verdade, e que o cinema traga essa autorreflexão. O festival também, você tem uma história com o festival, já ganhou um prêmio aqui com curta-metragem e agora está chegando, é o primeiro longa daqui, que chega aqui, né? Esse é o segundo longa, que o primeiro estreou esse ano, Animal Cordial estreou em cartaz, filme premiado, lindo, procurem o filme, vejam o filme, não importa em qual plataforma, que daqui a pouco vai estar chegando na NetNow e etc. Mas você, dentro desse festival, tem uma história própria e o seu filme também contou uma história com uma sessão potente, contou com outros 2 curtas, para quem se interessar, Guaxuma e Plano Controle, e eles todos falavam sobre uma questão que eu acho que é crucial nessa autorreflexão que você está pedindo, que o cinema pode estar trazendo. O futuro decisivo que as mulheres podem trazer, a posição da mulher como futuro. Seu filme tem uma criança, uma menina que é a esperança, e os outros filmes também abordavam questões similares. Como é o seu filme e a sua filmografia sempre, claro, mas com esse olhar de futuro, a reflexão para renovar o passado? Pergunta bem boa, bem boa. Eu acho que a partir do momento em que eu me interesso pelo gênero, porque é uma ligação afetiva que eu tenho com esses filmes antes de qualquer coisa, eu também me questiono sobre a complexidade da nossa existência e organização social dentro dessa estrutura não, dentro desse cercado, vamos dizer assim, né, do horror. Então acho que o horror ele é um cinema que por ter uma adesão de sensibilidade muito fácil para o público, ele gera muita coisa ruim, porque é um tipo de cinema barato, que dá muito público historicamente, né? E aí as pessoas confundem a projeção que o gênero tem de como ele é profícuo, de como ele gera coisas com o próprio gênero. Então assim, a maioria das pessoas se aproxima do gênero com preconceito. Não validando a reação delas, mas tentando entender, elas têm acesso ao pior do horror.
né? Que é o horror mais comercial, o mais superficial. O susto fácil. O mais... Só que o horror, como qualquer outro gênero, porque aqui a gente tem as comédias globais que são, pra mim, terríveis. E a comédia pode... que é o riso fácil. E a comédia também tem essa coisa similar com o horror, que ela mexe com emoções que não são racionais, né? O riso não é... Muitos tipos de riso não é racional. Tem alguns que são, né? A ironia, mas muito tipo de riso você está se manifestando com o corpo, né? O riso às vezes tira monstros da gente, né? Com certeza. E eu vi isso muito na filme sessão. Tem E só para não perder a linha de raciocínio, então esse preconceito, eu acho que ele vai caindo a partir do momento que você conhece o gênero como uma possibilidade, o horror como uma possibilidade de reinterpretação do mundo, né? Como um drama, como o trágico. O trágico é assim, é o tragédia, o taravô do horror, né? Porque o que acontece nas tragédias gregas, eu perguntava, nossa, você fez Animal Cordial, vocês nunca viram Medeia, gente? Medeia, assim, nunca leram, sabe? Édipo, Furando o Olho, assim, é um negócio visceral, assim, uma organização visceral e que exige, tanto do criador quanto do espectador, esse enfrentamento do abismo, né? Olhe para o abismo te olhar de volta. Então, eu acho que é nesse lugar que eu encontro uma porta de entrada que mescla uma sensibilidade que vem da infância, de ver esses filmes, sem filtro analítico, que eu era uma criança, com a reflexão que vem com o tempo, né? Quando a gente começa a fazer, a gente começa a refletir em que lugar você vai colocar um personagem, quais são os medos do personagem que você vai abordar. Então, eu intuitivamente caminho para o horror, porque eu acho que é uma maneira de reorganizar o mundo, é uma maneira de enfrentar os monstros ali, para que isso não vaze para o real, sabe? É uma maneira lúdica de enfrentar o monstruoso que há em nós, inevitavelmente. É interessante você falar dessa criança, esse você do filme, nós também, porque a nossa democracia é uma criança perante tantos golpes históricos, né, monstros históricos, e a poder rir também da desgraça. Sim. Você consegue esse equilíbrio com construção de quadro. E eu acho que ritmo e construção de quadro essenciais para o cinema perpassam a sua carreira. Esse filme ele tem uma plasticidade que traz isso muito grande, seja o coelho, a cena do coelho, a cena do balanço, que é quase aterrorizador. Um pai brincar com uma filha de balanço consegue ser aterrorizador. Como você, quando constrói o seu roteiro, cria essa plasticidade sem perder toda essa nuance desse conteúdo que você tem tão potente? É uma pergunta bem legal também, porque fala do fator colaborativo do cinema. Então, o roteiro ele nasce como vontade de filme, ele não é o filme. O que é uma vontade de filme? Você tem um texto visível, que é a cena, só que essa cena, ela sai de um lugar, ela é organizada, os personagens são organizados a agir dentro de uma cena por pulsões, que às vezes são até desconhecidas no momento que você vai escrever. Desconhecidas em que maneira? No lugar da certeza. A certeza, ela se constrói com o filme. Ela não é prévia. Então, as pessoas têm às vezes têm uma ideia que o cinema, ele de quadros, de gênero de composição, ele está todo pronto, e não é assim. Eu tive como colaboradora a Bárbara, só para construir essa plasticidade, a Bárbara, um diretor de arte só para falar que a Bárbara Álvares, que é uma pessoa maravilhosa, que foi importada para o nosso cinema, do cinema uruguaio. Muito sensível. A Ana Mulaer também trabalha, ela trabalha muito com diretoras mulheres. Sim, desculpa, só para que possa situar. Trabalhou com Lucrécia também. Martel. Então, a Bárbara, meu diálogo com a Bárbara é totalmente, ele parte do que a cena esconde. Não é um diálogo de referência, de falar, eu quero isso igual a isso, porque eu não acredito muito nisso, a não ser que você não queira se sujar fazendo um filme. Podem haver momentos em que eu não queira, não é o caso ainda. Então eu estou predisposta a fazer um cinema em que eu me sujo. O que significa isso? Em que eu entre num terreno que eu não sei a maior parte das respostas para. Enquanto os seus monstros também estão Exato. ali. Então, ao dividir isso com arte, com foto, com elenco, a gente chega num lugar
que é um lugar de confluência de imaginários, vamos dizer assim. Então, o imaginário, a minha vontade de filme, que eu divido com o diretor de arte, que eu divido com o diretor de fotografia, que eu tem como resposta a vontade de filme deles também. Aí vem uma resposta. E aí já é uma terceira coisa. Aí a partir dessa terceira coisa isso pode gerar de novo. Então é um negócio que vai se transformando até chegar, por exemplo, na montagem, que também é essencial para a plasticidade de um filme, na correção de cor, que quem corrigiu a cor do Sombra foi a mesma artista, a Luísa Cavanal, uma argentina, brilhante. Então ela entender de onde vem, como é que o imagético traduz os afetos. Então a grande equação para mim é como é que você transforma em quadro o que está dentro de você. Hoje eu achei muito bonita a Nara falando, eu escolhi diversas questões técnicas, porque foi a maneira, juntamente com minha equipe, porque foi a maneira que eu encontrei de reviver a emoção que eu tive sonhando com minha amiga. Então assim, ela não chega lá, e pra mim isso é a receita da realização de uma cena, porque você não chega lá formal, entende? Por mais você precisa da forma, é muito louco, você precisa da forma, é uma atividade, você precisa de técnica como pintura, mas se você entrar pela técnica, você engessa todo mundo, você engessa todo mundo. Gabriela, e aí acho que é uma coisa que é uma marca meio que sua também, até talvez com relação a esse não engessamento, que é uma busca sua, né? A sua predileção por trabalhar com crianças, né? Em vários seus filmes tem protagonistas crianças, né? Então como é que você trabalha isso e por que essa predileção com crianças? Como isso interfere, inclusive, na hora de você criar o seu roteiro, né? A sua opção por esse tipo de enfoque, como é que se dá isso na sua obra? Eu acho que muito naturalmente, quando eu comecei a fazer histórias, me viam histórias do lugar mais sensível que existia em mim, que é a infância. E da complexidade, né? Porque essa sensibilidade infantil é muito achatada no audiovisual contemporâneo, né? A criança feliz, histérica. Enfim, as crianças elas têm tempo de reflexão, de estranhamento, de assoberbamento, e não tem o filtro racional. Então eles são personagens dramáticos, assim, por excelência. Não tem, a criança ela não tem ferramentas para articular um discurso sobre um sentimento, elas sentem. Ou então elas agem o sentimento, que é o drama. O drama é isso, é uma ação de um sentimento, uma ação que significa um sentimento, né? A dramaturgia é isso. Então trabalhar com elas para mim me ensinou, na verdade me ensinou muito, a partir de uma intuição que eu tinha, que era essa intuição, a possibilidade de tornar isso, materializar isso no cinema. Trabalhar com criança me ajuda a materializar esse conceito que eu estou tentando expor aqui. E aí, através delas também eu chego aos atores adultos. Porque os atores adultos, para mim, assim, eles trabalham diretamente com o lúdico, que é jogar, né, to play, atuar é jogar, que está muito presente no infantil. Então não tem mesmo uma diferença de abordagem entre o que eu faço com o Júlio e o que eu faço com a Nina. Porque eu não dou ao Júlio, não forneço ao Júlio nem a outro ator adulto essa hiperracionalidade que faz parte da narração. Com o Júlio eu estou jogando, então, por exemplo, a preparação dele foi uma preparação com base na exaustão, ele tinha que sentir cansaço, ele tinha que sentir que depender de uma força que ele não tem para trabalhar. Porque o grande perigo do ator no cinema para esse personagem é essa noção de eficiência, né? Aí eu vou lá e vou executar. E o que eu me interessava justamente era o oposto, era assim, é um homem tão já no fim de tudo que ele não tem nem mais força para fazer uma ação, sabe? Tudo já tá tão cansado, desgastado. E isso você consegue, eu não posso expor uma tese dessa pro personagem, eu preciso brincar com esse personagem. Eu preciso ver o que ele me traz, eu preciso desconstruir o que ele me traz, que é a mesma coisa trabalhar com criança. Coincidência você dizer isso, só ia também fazer uma observaçãozinha, mas já que você falou de uma equipe tão internacional, né, parece até, tô orgulhoso da produção da Ursal. A Ursal tá bancando esse filme. Todos têm passaporte Ursal, maravilhoso, maravilhoso. Mas, tirando essa parte, existe um estudo de corpo no filme muito grande. É uma coincidência falar da Bárbara, porque ela trabalha muito com luz natural. Percebe-se uma construção chiaro-escuro no seu filme e uma presença de corpos com marcações, apesar dessa coisa orgânica que você diz, existe uma marcação de corpos muito forte.
muito presente. E que prescinde do diálogo. Os personagens, tirando a Luciana, uma atriz assinatura sua, que eu até pergunto também como é que é sempre voltar a desconstruí-la para reconstruí-la, reconstruir o corpo dela. Como é que é trabalhar com esses artistas com o corpo que prescinde do diálogo? Porque você escreve diálogos sensacionais, mas a maioria dos seus personagens prescindem do diálogo. São muito corporais. Como é isso? Tá, eu tenho uma crença, aí a gente vai pra questão da fé, né? Que a dramaturgia, fé cênica, sei lá, a dramaturgia, ela é um pretexto para você falar de uma coisa que não está no texto. A boa dramaturgia é isso. A gente fala no cotidiano, muitas vezes o discurso que a gente está falando é um e o que a gente está sentindo é absolutamente outro. Não aqui na situação de troca de ideias, né, que é uma coisa intelectual, mas, por exemplo, pensem em vocês numa conversa de Natal, o quanto de texto verbal, que se você coloca no papel é absolutamente... A ceia de Natal de Jesus Cristo, até, né? A última ceia de Jesus Cristo. E aí como as pessoas estão lá todas emperequetadas, essa atuação que vem com o diálogo que existe para preencher um espaço de sociabilização, me interessa muitíssimo. Eu faço balé, eu fiz balé desde 5 anos de idade. Então fiz balé clássico, balé dança moderna e balé flamenco. Por isso a graça? Não é nem sei por que essa graça, porque eu achei tão bonita que assim, não tem nenhum significado. Mas eu fiz, então pra mim essa coisa do corpo no espaço é uma coisa que me foi ensinada desde muito pequena, né? Como você se move, e aí a Lu até fala que ela sente muito a questão da dança nos filmes, que não é restritivo, ele é marcado, como uma coreografia como uma coreografia da Pina Bausch. Mas a força de impulso para cada um dos movimentos, ela é muito genuína. Então assim, se você olha daqui para cá, isso tem que estar cheio. Não pode ser um olhar só de marcação, né? Que daria uma frieza, um negócio que não me interessa. Então isso, como o quadro está narrando esses personagens, né? Então, num trabalho prévio, se a gente trabalha bem a gênese desses personagens, a gênese que são as pulsões, até o próprio inconsciente, que eles não podem ser conscientes, quando você parte para a marcação, o ator vai usar esses deslocamentos com preenchimento humano. Mesmo que seja assim, você anda dali até ali, isso não pode ser gratuito, não no sentido racional, mas isso você está num estado, você está num espaço, você está com uma questão que pode ser prévia a essa cena, você está nessa cena pensando em outra coisa. Você chegou no trabalho, mas sua cabeça está no trabalho, né? O Jorge, depois que faz a exumação dos ossos da mulher, vai trabalhar. Que é um negócio extremamente cruel. Então chega, vai falar dos ossos da mulher, não olha nem no olho. Que é uma outra desconstrução de corpo, né? A gente tá falando sobre reconstruir e desconstruir o corpo dos seus artistas. A mãe é muito presente por fragmentos no filme, né? Do corpo. Exato. O dente, o cabelo, a mãe falecida, esse luto. Mas dando um exemplo de enquadramento, que é outra coisa, enquadramento eu faço na hora também, nunca dei tempo antes. Esse enquadramento, ele vem da discussão da cena. Sabe? Como é que essa cena ela pode existir, né? Eles podiam sentar e se olhar e falar não é isso. Como é que a gente pode potencializar a distância? Então é quase um teatro, né? Então elas duas na porta e ele tá aqui. E ele não olha para elas em nenhum momento. Essa decisão é uma decisão que vem da compreensão do personagem na família. Não é uma decisão prévia, eu quero fazer em planos fixos, eu quero fazer em platôs, eu quero fazer... Então a Bárbara, a importância da Bárbara é essa. Eu falo, Bárbara, essa cena é uma cena de desconexão. É uma cena, então a gente vai muito explorando essas questões de corpo no espaço, para que quando a gente veja os personagens no espaço, as soluções venham com naturalidade, mas são soluções muito que dão essa impressão de que tudo é muito calculado, porque o que não serve a gente tira. Sabe? Se coloca todo mundo sentado na mesa, tem a questão do eixo, do olhar, a gente vai ter que fragmentar. Como é que a gente apresenta que é uma família num plano só? É uma família porque está no mesmo espaço, não é uma família de afeto, né? Tem um afeto das duas, elas se olham quando falam, né? Minha mãe, tua mãe tá no... Então tem o olhar ali marcado por isso, né? Porque... Então esse quadro você já lê que é uma família e já lê a disfuncionalidade dessa família, né?
Você vai chegando aos pouquinhos. Dá tempo de uma última pergunta? Dá tempo de uma última pergunta? Então, quero agradecer. A gente vai aproveitar que ela virou as costas só para perguntar sobre esse passado dos seus filmes. Eu conversei hoje mais cedo o quanto você traz dos seus outros filmes dentro desse, né? O Mão, tem Primavera ali, tem várias de códigos imagéticos e estátua sobretudo, né? Que quase ninguém lembra, mas está bastante presente ali. E como eles estarem presentes de uma maneira simultânea, seus filmes parecem que estão dentro de um universo muito coerente. Seus filmes, o da Ju e do Marco Dutra também, vocês têm um trabalho muito, apesar de serem separados e independentes, ao mesmo tempo muito coerente. E como é olhar o futuro para novas experimentações onde vocês ainda não foram, onde você ainda não foi, levando isso como uma evolução. Pode falar um pouquinho do próximo trabalho? Não sei. Posso. Filipe, eu tento... É uma pergunta de visão de mundo, né? Porque é você entender por que você existe através do registro do tempo. Assim, você escolhe existir contando histórias que atravessam você e registram o tempo. E eu acho que isso deixa marcas. Não é uma coisa, não é um plano de carreira, mas isso acaba deixando marcas que você carrega pro próximo. Então é como você tá, o jeito de estar no mundo, né? Não não tomar a vida ou não tomar a passagem da gente por aqui como algo que você possa desperdiçar. Então, se são coisas que me atravessaram e se elas ficaram, elas vão voltar. Não tem como, né? É assim com amizades, é assim com elas duram por um tempo, elas duram para sempre, elas vão, né, se modificando. Então o próximo filme é um filme de exorcismo. Se chama A Cadeira Escondida. Opa, já estamos ansiosos. Já estamos ansiosos, já está em pré? Tá em pré-pré. Tá em pré-eleições. Dependendo de quem for eleito, a gente sabe que vai ter mais filmes por aí, dependendo de quem não for. É longa ou curta? Por favor. Longa ou curta? Longa. Então, por favor, precisamos de mais filmes de Gabriela. Precisamos do cinema brasileiro, nas salas do cinema brasileiro. Precisamos de críticos, de críticas. Verdade. Precisamos de muita coisa. Eu é que agradeço o mundo. Eu que agradeço. Não só pela entrevista, mas por vocês existirem. Obrigado. Obrigada.